Paz do Senhor, pastora Ângela Bartolazzi falando com você. Está sendo uma leitura incrível do livro de João. Hoje nós vamos ler o capítulo 5. Pegue sua Bíblia, vamos ler juntos. Depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próximo Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto se dizia que um anjo descia do céu, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. Acreditava-se que o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, e fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si só não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Que o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, de que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e a hora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não
posso de mim mesmo fazer coisa alguma, eu ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem ouvistes o seu parecer. Nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque cuidai vós de ter nela a vida eterna. E são elas que falam de mim e testificam. Não quereis vir a mim para terdes vida, e não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creria em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você observe o paralítico. Havia 38 anos que ele estava enfermo. Não se sabe há quanto tempo ele está ali naquele tanque, esperando que algum tipo de milagre aconteça. Embora pareça que a esperança dele já havia ido embora há muito tempo. Não há relatos de nenhuma pessoa ter ficado curada nesse tanque. E aí chega Jesus e fala com ele: queres ficar são? E aí, ao invés dele dizer, Senhor, eu quero, ele não fala que quer. Ele vai contar toda a história. Ele vai ter aquele monte de coisa para dizer. Jesus faz uma pergunta: quer ficar curado? Vamos responder: sim, Senhor, quero. Quer um milagre? Sim, Senhor, eu quero. E esquecer de contar a história. A história não vai servir para nada. Às vezes a gente conta a história para o outro, aí o outro fica penalizado com o que aconteceu, fica horrorizado com o que aconteceu. Mas é só uma história. E para Jesus isso não faz a menor diferença. Ele pergunta: quer ser curado? Eu quero. Quer ser liberto? Eu quero. Quer ser livre? Eu quero. Vamos ser sinceros e simples diante de Deus. Como o filho pródigo vai chegando cheio de planos, cheio de história para contar, cheio de coisas que ele já tinha armado tudo, como falar com o pai. E ele vai chegando diante do pai para contar a história, o pai nem quer saber da história.
Ele nem quer saber, ele quer falar: cura, liberta, transforma. Que é isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. Ele quer nos libertar, nos transformar, nos salvar. É isso que Ele quer fazer. E vamos parar de contar as histórias antes. Nós chegamos diante de Deus, vamos orar. Aí nós vamos contar toda uma história do que está acontecendo, do que houve, de como chegamos até aqui. E com isso nós perdemos muito tempo contando a história. Vamos chegar diante de Deus com sinceridade, com honestidade de coração, falando: Senhor, eu quero ser liberto. Eu quero ser livre. Eu quero aceitar Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. Eu quero. Não adianta falar como esse homem que ninguém vem, ninguém me levanta, ninguém me coloca no tanque. Jesus não estava perguntando isso para ele. Jesus não estava perguntando há quanto tempo você está aqui, conte sua história. Jesus perguntou: quer ser curado? É simples. Com Jesus é tudo assim, na simplicidade. Quer ser curado? Quero. Quer ser liberto? Quero. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos honestos diante de Deus, como as feridas que há no nosso coração. Jesus bate no nosso coração e fala: quer ser curado? Vamos ser honestos e falar: Senhor, eu quero. Eu quero ser livre hoje desse tormento, dessa coisa ruim que está no meu coração, na minha alma. Eu sempre acordo com essa dor, com esse trauma. Vamos ser honestos diante de Deus. Quantas pessoas têm traumas e ela acorda com aquele trauma, aquele desespero. Eu tenho uma experiência assim. Quando eu recebi a notícia da morte da mamãe, eu estava muito longe, em outra cidade, num tempo de pandemia, não podia ir ao velório, não podia ir ver mamãe. E aí, depois daquele dia que eu recebi a notícia, meu irmão avisando que mamãe tinha falecido, eu acordava todos os dias, no mesmo horário, com aquela mesma dor, com a mesma notícia na minha mente. Todos os dias eu acordava com aquela notícia que meu irmão estava dando da perda da mamãe. E todos os dias eu sentia a mesma dor do dia que a mamãe faleceu. Todos os dias. E era uma coisa tão terrível, e eu sentia aquela dor dia após dia, dia após dia. Até que um dia eu cheguei diante de Deus e falei: Senhor, eu não suporto mais. Eu não suporto mais, eu preciso ser liberta dessa dor. Eu preciso ser livre dessa dor. Eu não aguento mais acordar todos os dias com a notícia da morte da mamãe, como se ela tivesse morrido naquele dia. Eu não estou suportando mais. E eu fui sincera com Deus. E aí Deus me libertou. Ele tirou aquela dor. Hoje sinto saudades demais da mamãe, do papai. Nós já não temos mamãe nem papai. Sinto saudades demais, mas não sinto mais aquela dor. Eu não acordo mais todos os dias com aquela notícia na minha cabeça. Porque é um trauma. É um trauma estar numa cidade longe, não poder vir, não poder ir sepultar a própria mãe. E aquela dor terrível todos os dias era dia de dor. Dia de acordar sentindo dor. E eu quero pedir você, abra seu coração diante de Deus e coloque os seus traumas diante dele, para que hoje você seja liberto deste trauma, como eu fui. Eu fui liberta do trauma, eu fui livre desse trauma.
Quero convidar você a orar comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos nos colocar diante do Senhor, que é o Deus que liberta, que é o Deus que cura, que salva, e é o Deus que chega e fala o que quer que eu te faça. Nós estamos diante do teu altar para colocar as nossas vidas, colocar os nossos traumas. Senhor, quantos traumas, quanta dor todos os dias, quanta dor. Entre em nome de Jesus e toca no coração deste meu ouvinte, para que em nome de Jesus ele possa com sinceridade dizer ao Senhor o que está sentindo e o Senhor curar, o Senhor libertar. Em nome de Jesus, mude a nossa história a partir de hoje. Mude a nossa história a partir de hoje, em nome de Jesus. Já te agradeço, Pai. Amém. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, deixe Ele ser o seu guia até a eternidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que você fizer. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber todos os vídeos novos que eu publicar. Obrigada, Deus abençoe sua vida.